Olá a todos, caros amigos e ilustres jogadores de Myth Wars and Puzzles. Cá está o box para mais avaliações, dicas e comentários sobre os novos heróis que vão saindo no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar desta vez sobre o novo herói que está atribuído à quarta temporada, ou seja, à temporada dos assassinos lendários de dragões. E claro, temos aqui o novo herói dessa temporada. De nome Rago, como vocês estão aqui a verificar, o primeiro da tribo, elemento de trevas, cor roxa, graficamente na linha dos heróis bem construídos, bem feitos, sem dúvida. De poder possui 829 de poder, nunca esquecer que este poder é nível 80, sem absolutamente nenhum emblema. Depois, com a emblemagem, este poder ainda irá ser aumentado. Portanto, nível 80, ele atinge 829 de poder. Depois, se vocês emblemarem, se vocês tiverem alguma evolução no herói, este poder ainda irá subir bastante mais. Vamos ver a sua classe patrulheiro, andarilho do horizonte, subclasse número 2. Como eu vos disse, este é um herói que pertence à quarta temporada. À temporada Assassino Lendário de Dragões existem bónus para estes heróis, ou seja, este herói, quando ele usar a sua habilidade especial, irá ter a possibilidade de criar gemas assassinas de dragões. E essas gemas assassinas de dragões, em cada turno, irá lançar um raio a inimigos aleatórios que causam 50 pontos de dano em cada um deles em todos os turnos. Portanto, e essas gemas só podem ser criadas na cor do herói. Neste caso, como o Rago é de elemento de trevas, cor roxa, só pode ser criada, este herói só irá criar nas pedras roxas essas gemas assassinas de dragão que causam 50 pontos de dano em cada turno a heróis aleatórios. Tem aqui uma habilidade que se diz habilidade especial dano aumentado, ou seja, a primeira vez que este herói usar a sua habilidade especial, o dano será aumentado em 30%. Portanto, primeira vez que este herói ligar a sua habilidade e disparar, o seu dano irá ser aumentado em 30% do seu total. Vamos ver aqui o seu ataque. Possui 784 de ataque, um ataque elevado, 739 de defesa, uma defesa baixa, 1402 de saúde. Como verificam, o seu ataque muito mais forte que a defesa, o que faz dele um herói vocacionado para o ataque. Portanto, temos aqui um herói na sua gênese vocacionado para o ataque. Vamos ver a sua habilidade especial, que é sempre o mais importante. É a sua habilidade especial. Chama-se Golpe Incrível, é de carregamento de maná médio. E o que é que ele faz? Ele transforma duas runas de sombra aleatórias em gemas terminadoras de dragão. Aquilo que eu vos estive ali a falar há bocadinho, ele irá transformar duas pedras roxas nas famosas gemas terminadoras de dragão, que por sua vez irão causar 50 pontos de dano cada uma delas em cada turno. E essas gemas só podem ser digamos, criadas nas pedras roxas, porque ele é de elemento roxo. Depois diz assim, causa 220% de dano a todos os inimigos. Portanto, ele tem um ataque múltiplo que causa 220% de dano em todos eles por igual. Depois diz, causa mais 10% de dano em cada gema exterminadora de dragão no tabuleiro até ao máximo 10 vezes. Portanto, por cada gema que existir no tabuleiro, quer seja dele, quer seja de um aliado, neste caso, por cada gema, já não diferencia se é dele, se é de outro, portanto, por cada uma que estiver no tabuleiro, das famosas gemas terminadoras de dragão, irá ser aumentado em 10% o seu dano. Portanto, por cada gema, irá aumentar o seu dano em 10%. Portanto, sempre bastante importante saber aqui estas habilidades e depois para que nós montamos a nossa equipa sempre, digamos, de acordo para que os heróis deem o mais dano possível. Depois diz, se esta habilidade de matar um inimigo, cria duas gemas de matadora de dragão. Portanto, se esta habilidade matar algum inimigo, irá ser logo criada uma gema matadora de dragão, que é as mesmas gemas que irão causar 50 pontos de dano em todos os inimigos. Depois diz assim, todos os inimigos entram num status frágil, sofrendo 30% mais de dano durante 3 turnos. Ou seja, na prática, ele irá enfraquecer a equipa adversária em 30% da sua defesa. Portanto, o modo frágil é isso mesmo, irá reduzir
a defesa inimiga em 30% e irá causar mais 30% de dano a mais durante 3 turnos. Portanto, depois qualquer aliado nosso tem a possibilidade de causar mais 30% de dano do que é o normal. Depois diz, cura cada aliado com 20% do dano total causado. Ou seja, ele tem aqui uma pequena particularidade, que ele também é um curandeiro que irá curar em percentagem do seu dano. Portanto, quanto mais dano ele causar, mais cura os seus aliados. Portanto, neste caso é em 20%, ou seja, 1/5 do seu ataque reverte em cura. Portanto, quanto mais dano ele irá causar, mais será a cura que ele irá dar nos seus aliados. Portanto, estamos aqui perante um herói vocacionado para o ataque, sem absolutamente sombra de dúvida, porque todas as suas habilidades indicam nessa direção. Por isso, nós temos que, na grelha de talentos, apanhar todas as espadas disponíveis para que o seu ataque ainda fique mais forte. Porque quanto mais o seu ataque ficar mais forte, mais dano dá e, claro, até irá causar mais cura, porque a cura está agregada ao seu dano, ou seja, está interligada em percentagem ao seu dano. Portanto, quanto mais dano este herói causar, mais cura os seus adversários. Portanto, neste caso, sem sombra de dúvidas, temos que emblemar aqui na parte ofensiva, apanhar todas as espadas para que o seu ataque seja ainda mais forte do que aquilo que é. Depois, outra dica, este herói, se tiver acompanhamento de heróis da sua família, ou seja, quanto mais heróis da família aqui assassina lendária de dragões existirem na sua equipa, maior será a quantidade de gemas terminadoras de dragão no tabuleiro. E como vocês sabem, que eu vos estive aqui a dizer, por cada uma ainda irá aumentar 10% o dano em cada gema. Portanto, quanto mais heróis, mais gemas, quanto mais gemas, mais dano ele ainda irá dar. Portanto, tem aqui uma conjugação de fatores que é muito interessante, por isso é que este jogo é tão aliciante, é nós termos a percepção para tirar o maior partido dos heróis. E como é que se tira o maior partido aqui do Rago? É realmente termos uma equipa toda aqui com o mesmo símbolo, ou seja, ter aqui uma equipa toda da 4ª temporada para que ele dê muito dano e, além de dar muito dano, também cura bastante. Portanto, quanto mais dano ele causar, mais ele cura. Portanto, estamos aqui neste herói, esta particularidade. Portanto, não esquecer, aqui na grelha de talentos, vocês devem apanhar todas as espadas para que o seu ataque fique mais forte. Na constituição da sua equipa, vocês devem levar mais ou o máximo de heróis da mesma família a acompanhar o Rago. Quanto também à sua colocação na equipa, neste caso, este herói deve ser colocado também à esquerda, porque ele irá proporcionar um aumento aí de 30% de dano nos seus aliados. Porquê? Porque irá causar o modo frágil nos adversários. Portanto, no lado esquerdo da vossa equipa seria ali ou à esquerda do seu tanque ou até o canto esquerdo, mas ali à esquerda do seu tanque seria assim o sítio ideal aqui para o Rago atuar na vossa equipa. Portanto, ao lado do central, no lado esquerdo, seria ali o sítio ideal para o Rago atuar na vossa equipa. Quanto à avaliação, eu vou dar um 8,5 a este herói, visto que ele será muito bom se vocês tirarem o máximo partido dele. O que é o tirar o máximo partido dele? É, como eu vos disse, levarem mais heróis da mesma família e, claro, ele estar sempre a ligar e estar sempre com muitas gemas assassinas de dragão no tabuleiro. Porquê? Porque cada uma irá aumentar o seu dano em 10%. E além de ele atacar todos os heróis inimigos que estejam no tabuleiro. Portanto, ele ataca todos os inimigos com um dano assinalável e depois podemos aumentar esse dano com as pedras que estejam presentes no tabuleiro. E depois tem a grande vantagem que, além de atacar, ele também irá curar os nossos aliados. Portanto, fica aqui este apontamento sobre este herói, bastante bom, que eu vou dar 8,5 a ele. E claro, assim vocês tenham a sorte de o conseguirem, vão ficar com um excelente herói
sem dúvida. Portanto, fica aqui o apontamento sobre o Rago. Não se esqueçam de deixem aí o likezinho no final do vídeo, quando acabarem de ver o vídeo. E claro, também apelar a todos que tragam mais amigos para se juntar aqui à comunidade do canal do Boss, porque sem dúvida é um dos canais mais completos do YouTube sobre o jogo Myth Wars and Puzzles. A todos despeço-me com a amizade desde sempre, um abraço do tamanho do mundo para vocês e claro, votos de bom jogo para vocês todos. Até à próxima, se Deus quiser, e claro, bom jogo no Myth Wars and Puzzles.